nós falhamos, nós fazemos o que podemos, nós somos aquilo que podemos e conseguimos. Então, esse caminho de culpabilização não é um caminho legal para a gente tomar. O que a lei trouxe de importante, primeiro, foi nomear um fenômeno que já é muito antigo, desde a história da humanidade. Isso foi muito útil, né? O segundo ponto é que a lei trouxe medidas protetivas, sendo que não pode haver uma banalização dessas medidas protetivas, nem uma banalização do fenômeno alienação parental. Eu vou trazer um caso concreto, a gente vai ler, pensar, e depois a gente vai discutir o que é, de fato, alienação parental, ok? Vamos seguir. Caso concreto. O casal teve breve namoro e, logo em seguida, notícia da gravidez. Brigas começaram na gravidez e houve a separação. Tá? Eles nem chegaram a coabitar, eles continuaram namorando, namoridos, veio a gravidez e aí começaram a brigar muito e se separaram. A criança nasceu, o pai pediu o DNA, uma falta de diálogo absoluta entre o casal, ausência de convívio ao longo de 16 anos. O menino está atualmente com 16 anos de idade. Quando ele tinha 14, o pai entrou com uma ação de regulamentação de convivência. Bom, o processo veio para a psicologia para a gente fazer avaliação psicológica. É aqui? Aí, beleza. Atualmente, o pai pediu, ele pediu uma guarda compartilhada com fundamento em ato de alienação. A psicóloga fez a avaliação psicológica, a psicóloga indicou um quadro de alienação e a psicóloga, que é a perita do caso, sugeriu a retomada gradativa retomada não é nem retomada, é tomada, né? Porque a retomada, quando ele era bebê, o menino não se lembra mais. Sugeriu a retomada gradativa do convívio em locais públicos por poucas horas semanais. Pergunto a vocês perceberam ali que eu grifei ato de alienação e quadro de alienação? Mas qual é a diferença, então? Bom, a diferença é muito grande. A diferença... Bom, deixa eu seguir, depois eu falo sobre isso. Como é que o pai se comportou nesses encontros que ele teve com o filho? Ele não conversava com o filho, eles saíam para almoçar, iam ao cinema, porque a psicóloga percebeu que era um interesse comum, a questão de filmes e livros. Eles iam ao cinema, o pai saía no início da sessão, deixava o filho sozinho dentro do cinema, e 4 vezes ele fez isso. O pai, o tempo que eles iam almoçar, ele falava mal da mãe o tempo todo, mas não é falar mal, não, é chamar a mãe de ladra, psicopata, você não devia ter nascido, não devia ter escolhido ela, coisas assim nesse nível. O menino almoçando e o pai falando. O pai insistiu para levar o menino para a casa do avô paterno, o menino negou, e o pai continuou insistindo e começou a acusar o filho de que a recusa dele tinha a ver com a lavagem cerebral feita pela mãe, que não seria uma recusa legítima dele. Percepção do pai. Lembra que a gente falou antes, fizemos um exercício breve sobre percepção, visão de mundo. Percepção do pai. A recusa do filho foi gerada por ato de alienação praticado pela mãe. Tá? O pai não percebia o filho enquanto um sujeito, enquanto alguém que pudesse ter um desejo, e o desejo era não ir ser forçado a ir na casa de um avô que ele nem conhecia, e sequer conhecia aquele pai. Aquele pai, para ele, era um estranho, né? Ainda era um estranho. O comportamento do filho, essa atitude do pai de falar mal e não interagir, gerou no filho insegurança, desconfiança, tristeza pelos ataques sofridos em relação à mãe dele, porque para ele a mãe é uma figura importante de cuidado, uma tristeza porque teve um episódio em que ele foi levar o filho em casa e tinha um amigo do filho na porta do prédio, o filho, pai, entra para conhecer meu amigo. Pai, não, fulano, chamava ele pelo nome. Ele falou, eu? Não, entra você, vai embora logo. Ele estava irritado porque o filho não interagia, né? Então, ele não quis conhecer o melhor amigo do filho. Qual é a percepção do filho? Percepção, visão de mundo daquele menino de 16 anos, que o pai não o respeitava como pessoa, porque ele, então, só via naquele filho a ex-mulher, e o pai queria destruir a mãe dele. O pai dizia com todas as letras, a sua mãe estragou você, você é um retardado, você devia voltar para a barriga da sua mãe e nascer de novo. Coisas nesse nível, né?
Como é que a gente faz essa avaliação? Como é que a gente sabe disso? Encontros feitos no tribunal. Fazemos entrevistas individuais com os adultos, entrevistas individuais com o adolescente, com a criança. Dependendo da idade, a gente faz apenas observação da criança, não propriamente conversa. E qual é essa idade? É a idade que a Gisele falou, a idade do sincretismo, criança de 3, 4 anos, não dá para fazer entrevista. Porque a criança mistura, ela acredita no conto de fada, ela acredita na bruxa, na Branca de Neve, no Homem-Aranha. Então, você vai conversar com ela, o que você quiser que ela fale, ela vai falar. E não há fidedignidade desse relato, porque a criança tem que ser livre para ser criança. Ela não pode ter compromisso com a verdade real de um objeto ou de fatos, né? Então, a gente somente observa como é a interação dessa criança com aquele adulto. Quando ela já é maior, alfabetizada, aí sim fazemos propriamente uma entrevista. E fazemos entrevistas conjuntas também, para observar como é a dinâmica, como é a interação, como as pessoas se nomeiam. Então, nesse caso aí, eu chamei o pai para conversar junto com o filho e conversamos. O que aconteceu lá? Como é que foram esses encontros de vocês? Me contem. E aí eles contavam, cada um dentro da sua visão. A visão do pai era aquela, do menino era aquela outra. E aí vem a grande pergunta, né? É alienação parental? Esse menino que se recusa a ver o pai, o maior desafio do técnico está nisso aqui, de entender a recusa, tá? Porque a recusa ela acontece em várias situações, mas nem toda recusa pode ser taxada como sendo fruto de um processo de ato de alienação parental, ok? Essa pessoa linda aí que vocês estão vendo, no caso sou eu que vos falo, lá na nossa salinha do tribunal, fazendo a avaliação prevista lá na lei da alienação parental, né? Lá no artigo 6º da lei 12.318, está prevista a avaliação psicológica feita por pessoas preparadas, volto a dizer, né, Gisele, pessoas capacitadas, que estudaram para isso, que fizeram curso, que estão sempre voltadas para o aprimoramento, porque a gente não sai da faculdade pronto, ao contrário, a gente sai da faculdade com muitas questões e milhões de situações que a gente não sabe lidar, e até hoje não sabemos, temos que estar nos aprimorando sempre, né? E o maior desafio está nisso aqui, distinguir o que é alienação e o que é ambiente familiar hostil. Existe muita banalização da alienação parental. É isso que eu queria que a gente pudesse pensar. Primeiro, porque o nome tá técnico, tá? Todo mundo fala alienação parental, mas o que é alienação parental? A alienação parental é um fenômeno psíquico que ocorre na psique, que ocorre dentro. Estar alienado é estar débil, é estar num estado de desconhecimento, de afastamento, de ausência de afeto positivo, no caso de ligar, um afeto que liga. É um afeto que desliga. Então, no caso desse menino, ele tinha um quadro de alienação. Ele não conheceu esse pai, ele não tem amor pelo pai, ele não tem raiva, ele não tem nada. Na verdade, ele não tem necessidade de pai. Se você perguntar para um menino desse assim, sente falta do seu pai? Ele fala, não. Mas você não sente falta de ter um pai quando você vai na escola, tem seus amigos com o pai na porta da escola? Não é legal ter um pai? Ele fala, deve ser, mas não sinto falta. Ele não sente falta porque esse pai não entrou como figura para ele, né? Existiu alguém que, ou não existiu, essa falta ainda está manifesta, mas não em relação àquela figura do pai, naquela pessoa que está ali, que faça falta. Então, ele convive com aquilo, tá? A diferença disso, que é um ato natural, normal da vida, fruto de um processo de diálogo, fruto da falta de comunicação, fruto de um processo de diálogo, não, olha só, meu ato falha, fruto de um processo de falta de diálogo, né? Fruto de um processo em que as pessoas não se falam ou se falam mal, e aí acaba gerando desconfiança, acaba gerando confusão, né? Ruído na comunicação. Muitas vezes existe um estado de alienação parental, e aí a lei não está preocupada com esse quadro, natural da vida. O casal se separou, a mãe foi morar longe, o filho foi morar com a avó, a criança é alienada, muitas vezes até de pai e de mãe, das duas figuras, né? Isso é uma coisa natural que a lei não prevê, a lei não quer cuidar, e o fenômeno está aí. A outra coisa que a lei fala, no artigo 2º, a lei 12.318, que é um fenômeno muito antigo, e esse sim deve ser
a gente deve ter atenção, e o judiciário se preocupa, que é o ato de alienação parental. É aquele adulto que induz, o adulto que faz a lavagem cerebral, o adulto que incute, o adulto que não consegue ver aquela pessoa, aquela criança como uma pessoa. Então, ele tem tanta raiva do outro que ele desconsidera aquela criança como pessoa, né? Então, ele acaba falando coisas, ele acaba com sentimentos de vingança, de raiva, de frustração, ele acaba colocando na cabeça do filho coisas que são as frustrações dele, gerando nesse filho, aí sim, a consequência, um afastamento, um quadro de debilidade, um quadro de não querer, de se recusar a estar com aquela pessoa. Mas uma coisa é uma recusa por motivos legítimos do jovem, da criança que viveu uma situação de constrangimento com aquele adulto. Isso não pode ser denominado de ato de alienação parental. A outra coisa é aquela recusa gerada por provocação, gerada por alguém que induziu e provocou. E aí, sim, o judiciário se preocupa com essa recusa. Então, quando manda para a equipe técnica, quando pede para o psicólogo avaliar, é para que nós possamos distinguir uma coisa da outra. O que é ato de alienação parental praticado pelo adulto e o que é uma alienação parental, um fenômeno que pode acontecer de maneira que não seja punível pela lei. Tá? A lei traz a ideia de punição, mas também a ideia de tratamento, porque a lei fala lá no rol do artigo 6º das medidas protetivas, e uma delas é o tratamento psicológico compulsório. E eu concordo total com a Gisele, que nós precisamos dialogar a psicologia com o direito. Nós precisamos da psicologia, o direito precisa da psicologia em vários momentos, para quando precisa de assistência técnica nos processos, porque faz toda a diferença um processo em que você tem um assistente técnico, um olhar, né, com uma percepção técnica a ser incluída dentro daquele meio de prova. Faz muita diferença quando você conta com profissionais da clínica que podem atender clinicamente a família, tratar a família, psicólogos clínicos que o juiz possa indicar a terapia e as pessoas comparecerem na terapia. Atenção, OBS, esses psicólogos não podem fazer laudo, sigilo ético, artigo 9º do Código de Ética. Vocês, advogados, se encontrarem laudo de psicólogo clínico que atende a criança no processo, tem que gritar, tem que dizer que esse laudo não é válido, é prova ilícita e vai no Conselho de Psicologia, porque não pode. O que pode é a pessoa fazer avaliação psicológica. Então, ela foi contratada por uma família para fazer avaliação psicológica. E aí, sim, no papel de avaliador, ela pode anexar laudo. Aí, muitas vezes, esse avaliador faz um vínculo com a criança e ele passa a ser o psicólogo clínico. Então, tem que ficar definido o momento. A partir daí, a partir daquele momento, o psicólogo tem que dizer para a família, olha, eu, a partir de agora, não emito mais laudo, nem falo mais com o juiz, nem com ninguém. Porque, a partir de agora, eu sou psicólogo clínico, eu só falo com os pais. Entrevista de devolução com os pais, é um dever ético, mas não pode mais escrever laudo. Tá? Isso aí a gente precisaria de um outro momento para conversar melhor. Mas vamos caminhando. Quais são os sinais de uma criança vítima? Bom, o que eu queria dizer, que está lá em cima em preto, mas não dá para ver direito, que nem toda recusa é alienação parental. Quando a recusa não é alienação? Quando a recusa é fruto de autoalienação. No caso desse pai, por exemplo, ele fez coisas que gerou no filho a vontade de não estar com ele. Não é verdade? Então, nós podemos falar que a mãe do menino praticou alienação parental? Eu acho que fica em dúvida. Eu fiquei em dúvida, porque é possível que, ao longo de 16 anos, ela tenha praticado, mas eu não tenho como saber. Mas o que eu tenho como saber, o que eu acompanhei durante 4 meses esse processo, é que o pai está praticando. Isso eu sei. A mãe eu não tenho como dizer. A mãe, eu acredito que seja uma figura de apego importante do filho e pode, sim, em algum momento lá atrás, na infância, ter falado coisas, ter feito coisas. Mas nós não temos como saber. O que nós lidamos é o momento. A perícia é um recorte dentro da vida das pessoas. A gente avalia um período, uma fase pontual, né? Naquele momento, não foi possível notar a avaliação, ato de alienação feito pela mãe, mas foi possível notar ato de alienação feito pelo pai, com as atitudes do pai, que geraram uma autoalienação. Ele se autoalienou, ele se aniquilou da vida do filho, porque na única tentativa que ele teve, obrigado pelo juiz,
ele botou a perder. Ele não conquistou aquela criança, ele não se esforçou para conhecer os filmes que o filho gostava, os amigos do filho, a realidade do filho. Então, ele gerou no filho a recusa. Ok? Isso não é alienação parental. A autoalienação parental não é alienação parental, no sentido de que o primeiro provocou. Tá? A autoalienação parental ela é observada para nós, peritos técnicos, para dizer o seguinte: olha, aquela pessoa que está sendo acusada de praticar alienação não está praticando. Na verdade, essa pessoa aqui está fazendo coisas que está gerando a recusa da criança. Seguindo aí, tem que abrir bem a coisa, né? Tem que fazer ginástica aqui. Quais são os sinais? Não sei se a gente vai ter tempo. A criança tem uma coisa de simbiose com o adulto, ela não se refere a um dos sinais, são vários sinais, né, que a gente observa. Ela não fala nunca assim eu, ela fala nós o tempo todo, nós fomos lá, nós queremos, nós gostamos, nós estamos sendo obrigadas pelo juiz, mas nós quem? A criança está ali falando dela e do adulto que conversou com ela ou que gerou nela essa crença de que ela e o adulto são uma coisa só. A criança passa a contribuir, ela passa a inventar, manipular, mentir. E aí, gente, muita calma nessa hora. Mesmo que eu perca os slides depois, não tem problema. Mas isso é que mais me angustia, me tira o sono, Gisele. Eu fico completamente assim, atordoada nesses casos. São aqueles casos em que a gente ouve uma criança e você tem certeza de que aquilo aconteceu, aquilo que a criança está contando. Você tem certeza, não é verdade? Que aquilo aconteceu. E aí, em outros momentos, você começa a ouvir os adultos em volta e você muda completamente de opinião. Você fala, caramba, como é que eu posso ter sido enganado? Eu tenho 20 anos de experiência. Logo eu, que sou tão maravilhosa, tão fera, tão sabedora de tudo, tão FBI, tão CSI, como é que eu não vou saber isso? A gente fica assim, tanto mexe no ego, abala a estrutura total egóica, né? Acho ótimo. Porque aí a gente tem que ler, pesquisar, ouvir de novo, chamar um colega para atender junto, a gente tem que se declarar impotente para trabalhar, porque nós não temos essa potência. Quando você falou de juizite, desembargadorite, o período assistente técnico, que é advogatite, como é que é? Essa coisa toda. E nós sofremos desse mal. Nós que estamos no sistema, nós vamos adoecendo. E, em vários momentos da carreira, eu me deparo com tendo que parar e pensar que lugar eu ocupo nessa instituição. Qual é a contribuição que eu tenho a dar dentro desse processo? Porque nós temos limitações. Nós não podemos ir além do nosso quadrado. Cada um de nós tem uma função, e a função de vocês é fundamental. Eu dou aula lá no Rio, né? Michele, minha amiga aqui, lá na PUC, a gente discute muito isso. Esse lugar em que o advogado de família entra. O advogado de família não pode querer brigar. Muitas vezes, vai para mediação, quem tem que mediar entre os advogados, porque as pessoas estão até dispostas a fazer acordo, mas o advogado fica ali numa briga de ego terrível. Ele não quer fazer mediação. Então, na verdade, o advogado tem que perceber que ele tem um papel muito importante dentro do processo. Tem uma história que eu conto, que essa me marcou muito, só um parêntese, que eu vou fechar brevemente. O advogado entrou na ação de investigação de paternidade com a petição pedindo... porque a mulher no filho não era dela, na contestação, ele dizia que não era dele o filho, o advogado do pai, da criança, porque aquela mulher costumava ser frequentada por vários homens. Aí, quando eu li isso, eu falei, vou reler, porque eu acho que eu não entendi. Aí eu voltei e li, eu falei, nossa, mas então a vagina virou uma garagem, né? Porque estamos reduzidos a isso, a uma garagem, né? E é um lugar onde você vai, bota o carrinho e tira o carrinho. O que é isso, Gisele? Que mundo é esse? Vontade de cortar os pulsos e ir embora para casa. Porque isso é muito feio. Nojo, asco do advogado que escreveu isso. Muito feio, porque como é que uma família vai querer fazer acordo em tendo lido isso? O advogado que ele me instigou essa briga total. E vocês têm muita responsabilidade com o que escrevem. Porque muitas vezes as pessoas se ressentem bastante do que está escrito, não é verdade, Olívia? E dificultam muito o acordo, porque leram uma coisa, aí a pessoa fala assim, mas eu não escrevi, meu advogado. Sinto muito, é o advogado que você constituiu. Então, ele tem que aprender a trabalhar com direito de família. Né? Vamos embora, vamos seguindo. Então, assim, a criança passa a mentir, manipular, é terrível, você vê a família sendo destruída. A criança justifica com um monte de bobeira, eu não quero ir na casa da minha mãe, exemplo, uma criança que está alienada da mãe, porque a minha mãe não compra Danone.
eu só gosto de Danone. Ah, então tá, muito bom. Sua mãe, então, é péssima, porque não compra a geladeira de um monte de plástico doce para você, né? Coitado, você é tão infeliz ter uma mãe assim que se preocupa com a sua saúde, que te dá frutas. Estou debochando, sendo sarcástica, só para dizer que as pessoas usam assim, os argumentos mais ridículos, né, para poder justificar a não ida. A criança não sente essa ambivalência de afeto, ela não sofre, entendeu? A criança é cruel, ela fala, não vou ver a pessoa chorando, implorando para que ela vá, e ela não vá. Agora, eu lembrei da criança que mentiu, assim, claramente, ela falou que o pai abusou, a criança, menina pequena de 6 anos de idade. E, quando eu fui checar, chamei o pai para a gente conversar, o pai dizia assim, filha, como você pode ter dito isso? Eu sou apaixonado por você, eu sou absolutamente apaixonado por você. O que aconteceu, minha pequena? Você sempre foi minha sereia. Cadê o peixinho do papai? Aqui, doutora, eu fiz até uma tatuagem para ela. Aí levantou a blusa e tinha uma tatuagem de um peixinho no braço. Aí eu falei, não, aí com o nome da filha. Eu falei, puxa, mas então você está gravada no braço do seu pai, né? Para sempre, né? Ele te ama tanto que fez isso, porque eu já tinha visto que era uma criança que estava... E aí, do outro lado, ele falou, pois é, eu fiz esse daqui e fiz esse daqui também. Olha só, da minha outra filha que nasceu. Aí eu, opa, botou da garota. Aí a menina virou para as costas, foi sintomático, né? Ela estava toda felizinha, assim, já o pai conquistando, ela virou de frente para a parede, não quis ver a tatuagem da irmã bebê. E aí a gente conversou e ficou, assim, para mim, muito claro que, por uma questão de ciúme, de ter sido colocada de lado, de ter sido traída naquele amor exclusivo que o pai ofereceu a ela, a menina, então, inventou que o pai tinha colocado o dedo na pepeca, porque ela estava com muita raiva do pai. Quando a neném nasceu, o pai casou de novo e ele fez uma outra tatuagem com uma outra peixinha. Como é que pode ele ter traído esse amor? Porque ela era a peixinha do papai. Como é que pode o papai ter agora uma outra peixinha com outro nome no outro braço? Né? Então, ela precisava de restaurar essa necessidade de ser amada por esse pai e de aceitar essa nova configuração familiar. Só isso. Né? E aí eu fico pensando de como que é complicado a gente estar nesse lugar de dizer sobre verdade e mentira, porque as crianças podem mentir. E esse mentir não é nessa natureza perversa que a gente fala, não. É por uma dificuldade de se expressar melhor. Né? Então, a mentira é usada como artifício, muitas vezes. Né? E nós temos que ter muito cuidado. Eu fico preocupado com os advogados que atendem nos escritórios e ouvem só um lado da situação. Né? E aí, às vezes, ficam reféns. Né? É complicado mesmo, a gente fica mesmo refém. Bom, mentira, manipulação, reações teatrais, percepção distorcida, tudo isso é fruto dessa erva daninha, do ato de alienação parental. A criança passa a manipular, a mentir, a fazer teatro, a se jogar no chão, se debater, chora, chora, chora. Mas aí, quando sai, quando vai ao encontro, quando há uma decisão judicial que determina um contato, a gente percebe que ela precisava atuar na frente daquele adulto que faz o ato de alienação, que, na verdade, ela fica bem com a outra pessoa. Só que eu sou mazinha, gente. Quando é assim, eu faço os convívios, o juiz determina o convívio fora do tribunal e a gente faz um acompanhamento de 15 em 15 dias ou de mês em mês no tribunal. Aí, quando a criança entra na sala, que eu vejo que está tudo bem, está fluindo, está jogando, está brincando de Lego, está legal, eu vou lá fora e chamo o outro, vem ver. Fica aqui na porta comigo, senta aqui, eu deixo a porta entreaberta, aí a pessoa fica bufando, porque depois eu boto no laudo. Chamei a pessoa para ver a interação, como foi positiva, como foi legal, que a criança fica bem, a criança interage, beija, abraça, receptiva ao carinho. Porque aí ele não tem mais argumento. Diante da perita que está vendo o que ele está vendo, ele vai dizer que não está vendo? Aí fica meio ruim, né? Deu ruim, né? Gisele, a gente é má também, né? É isso, gente, ó. Cadê a música? O que eu quero dizer para vocês aqui é deixar uma mensagem assim, positiva do nosso trabalho, da importância da gente se comunicar, da gente respeitar as diferenças, as crenças, o que para mim é alienação, para o outro pode não ser, mas a gente poder ampliar a nossa percepção e ter um cuidado, né, com esse olhar nosso que é limitado. A gente muitas vezes não consegue ver no ângulo do outro, a gente precisa se esforçar para poder entender essa realidade. Tão bonitinho isso, mas faltou a música, não tem como voltar, não? Só para a gente rolar uma musiquinha assim, para rolar uma emoção. Ó, vou voltar. 20 segundos. Obrigada, tá? Muito carinho que eu estou aqui, adorei. Obrigada, boa sorte.